Hoje eu queria falar sobre uma coisa muito importante, assim, pelo menos comigo, né? Eu tenho cada vez mais aprendido e tentado fazer diferente. E é muito difícil essa palavra, que é a gente deixar Deus agir, né? Deixa Deus ser Deus e que a gente seja quem nós temos que ser. É uma palavra, todo mundo repete ela, né? Eu estava estudando e na Bíblia o mais próximo disso é quando Jesus, né, em Lucas, fala, né, afaste esse cálice. O mais próximo disso estava estudando, né, a palavra e vi em Lucas que Jesus, né, na cruz fala, né, Senhor, se tu queres, afasta de mim esse cálice, sobretudo, faça a tua vontade e não a minha. Tremendo, né? E muitas das vezes no nosso dia a dia é muito difícil a gente aplicar essa palavra, né? A gente aplicar essa necessidade de fazer isso. E então, por várias coisas na minha vida mesmo, eu comecei a refletir, né? E comecei a entender que na maioria das vezes, 85% na maioria das vezes, 85% das decisões que eu tomei foi pensando em o que eu queria, como eu queria. E não teve nenhuma dessas vezes que eu não falei com Deus, né? O que ele achava e tal. Falei, mas é quase uma imposição que foi, sabe? Tipo, falei, mas não quis nem escutar. Falei, mas não quis nem refletir. E simplesmente fui. Fui porque precisava ser, fui porque eu queria, fui porque o momento pedia. E a gente tem muito disso. E quando eu comecei a estudar sobre isso, né, comecei a ver sobre o meu dia a dia da minha vida, nossa, é difícil demais. Porque na maioria das vezes a gente não deixa Deus ser Deus. Essa é a verdade. Porque a gente vai falar de fé. Quando você deixa Deus ser Deus, você precisa ter uma fé quase inabalável, se não inabalável. E quem teve fé inabalável, né? Quem passou pela provação e não arredou o pé. Jesus ensina isso, né? No deserto, nas provações. E uma palavra muito forte comigo essa semana foi sobre Abraão, o seu filho Isaac. E passei alguma coisa pessoal na minha vida, né, próximo disso, que me tocou isso, que Jesus incomodou meu coração. E eu tive que tomar uma decisão aonde falar sobre ela era quase como Abraão e Isaac. E ter a convicção que precisava, se precisasse eu faria. Se precisar eu faço. Então é muito disso, né? Deixar Deus ser Deus. Às vezes a gente tem um problema na nossa vida e a gente fala, não, eu tenho fé, está nas mãos de Deus. E a gente não faz nossa parte. E Deus fica lá de cima, eu acredito, olhando e fala assim, tá, a hora que você fizer a sua parte eu vou agir. E Deus fica esperando, esperando. E a gente fica esperando daqui, tá na mão de Deus. E a nossa parte a gente não faz. E no final das contas, Deus vai sempre agir. Ele vai sempre fazer. Mas ele não é intruso, né? Deus não é invasivo. Ele não vai invadir. Ele vai querer permissão para fazer. Ele vai querer que a gente faça a nossa parte, que a gente dê o primeiro passo, que a gente tome a primeira decisão, que a gente aceite o nosso coração primeiro aquilo e depois a gente coloque em prática. Então, muitos dos meus dias, das minhas decisões, eu só quero. E acho que Deus está lá para aceitar, resolver todos os meus desejos. Senhor, eu quero isso, me dá isso. Eu quero aquilo, me dá isso. E engraçado que a palavra fala que nós temos uma promessa de prosperidade que já é conquistada, né? Já é nossa.
Nós somos seres humanos que viemos para ser prósperos. Ninguém veio para passar dificuldade, para sofrer, para ter escassez das coisas. Não, é prosperidade. E hoje, com muita informação, a internet hoje tem de tudo, né? Hoje se fala em tudo ao mesmo tempo. Hoje se fala que você só não consegue as coisas se você não permitir. Então, permita-se. A permissão, se você se der a permissão, você vai destravar várias coisas. E assim, eu não estou questionando, de novo, tudo que eu falar aqui é sobre mim, sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. Não quer dizer que eu acho que Y está errado, B está certo, nada a ver. Porque, primeiro, eu não tenho nem essa capacidade, né? Desse discernimento de apontar quem está certo e quem está errado. Falei no primeiro vídeo sobre caminhos e fui muito coerente com a questão da palavra, que era o meu coração dizendo algo sobre o que eu achava sobre as igrejas atuais e sobre as palavras de pregadores atuais e sobre o agir de Deus e o agir do homem atualmente. Então, de novo, é a minha opinião, que me dá essa certa confusão, né, de pensamento, porque eu creio na palavra e acredito em algo que Deus me mostrou, se me ensinou, eu cresci sentindo isso, que nós temos já a permissão de Deus para ser próspero, bem-sucedido e felizes. Mas e aí? O que Deus quer da gente? Porque se for só isso, é uma relação unilateral. A gente recebe e não precisa doar nada. Então qual que é o propósito nosso? O que a gente estabelece nessa terra, né? O que a gente foi ensinado a fazer? Aí de novo, Deus sendo Deus e nós somos nós. E nós estamos fazendo a nossa parte. A gente aprendeu a amar o coleguinha, aprendeu a amar mesmo quando não quer amar. Aprendeu que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, né? Tá no primeiro mandamento, né? Se todo mundo procurar o primeiro mandamento dos 10 é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu acredito que primeiro a gente ama a Deus, depois a gente nos ama. Primeiro a gente ama a Deus, depois eu amo a minha mulher. Primeiro eu amo a Deus, depois eu amo meus filhos. E é uma lógica, né? Mas a gente está executando essa lógica. Então, quando você vê na internet tudo acontecendo, você fala, cara, mas não tem lógica. Eu sou inteligente, eu faço, eu busco as coisas, eu marco reuniões, eu vou e vai e sempre bate na trave. Aquele pensamento, você olha, né? Escutei isso esses dias. E de alguém extremamente especial para mim. Não dá para entender. Você pega uma prancheta, fala sobre tantas as coisas, escreve sobre o agro, você aprendeu tanto do agro nos últimos anos, estruturou operações de fazenda, sabe de plantio até colheita, entende sobre comercialização de terra, entende a engrenagem, né, da agroindústria, né? A parte financeira, o laço financeiro sobre o agro. Enfim, como que você não está gigante? Como você não está lá em cima? É um questionamento de tempo, né? É time. E de momento, e de planos de projetos, e de escolhas. Então, assim, é um contexto geral de uma engrenagem que precisa ser levado em consideração, né? E principalmente o que eu quero e o que Deus quer. Talvez o que eu quero me leve às alturas, me jogue no topo. Mas e o que Deus quer neste momento? Será que Ele primeiro não quer que eu me restabeleça emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Entenda o propósito como ser humano primeiro. Evolua e fala, agora eu entendi o joguinho. Então agora eu vou jogar de verdade, vou fazer a minha parte. Vou fazer a obra de Deus, vou entender os propósitos de Deus, vou olhar à minha volta, o que está acontecendo. Então é como se fosse um time, né?
que eu quero, o que Deus quer. Quando e como eu quero, quando e como Deus quer. E o bom é que esse time, ele é totalmente diferente do nosso. O nosso a gente projeta 3, 6, 1 ano, 2 anos. E o time de Deus é uma conversa. É um coração que se quebra e se abre, uma virada de esquina e aconteceu a oportunidade que já era estabelecida para que acontecesse com você. Então, hoje eu acredito muito nisso. Conhecimento ninguém te toma. Então, cara, se eu te pudesse dar um conselho que ajudasse outras pessoas, engula o conhecimento, mastigue, vá em busca, ande quilômetros, dedique tempo, aprenda de tudo, de tudo. Ontem eu tive uma reunião muito massa. Até agora eu estou assimilando ela, não entendi, porque lembra? Deixa Deus ser Deus e você seja você. Em vários casos, a primeira vez na vida que eu recuei numa reunião. Recuei no sentido de parar e pensar e falar, tudo que eu fizer ou falar da agora para frente não vai ter resultado. Pelo contrário. Aí eu recuei. Deixei, entendeu? E foi exatamente a primeira vez na vida que isso aconteceu. Por quê? Porque eu entendi que até onde eu fui, eu conseguia. Depois daquilo, só Deus. E se é Deus, deixa na mão de Deus. Então, a reunião foi sobre várias coisas, né? Só que um time ali era diferente, sabe? Tinha um time meu, um time da pessoa. E eu enxerguei um potencial gigantesco. Sabe quando alguém caiu aonde devia estar? Nasceu para aquilo e se encontrou naquilo. Então, essa pessoa vai ser muito abençoada, eu tenho certeza disso. Ela vai destravar várias coisas. Já tem resultados, né? Mas ela vai precisar entender algo que eu enxerguei e que eu não fui capaz, né, de mostrar. Então, é um pouco disso. Buscar o conhecimento. E eu falava um pouco sobre isso também, que eu falo sempre. Se você é um frentista de posto, você sabe como que chega a gasolina desde a refinaria até ela chegar na bomba? Todo o processo? Não sei. Então aprenda. Se tem algum frentista de posto que vai chegar a esse vídeo, cara, mastigue isso. Ah, mas por que eu tenho que saber como que funciona o petróleo? Se vai para fora do país, se volta para ser refinado? Se ele sai do caminhão em São Paulo, se ele chega na TRR aqui em Uberlândia? Como que ele é dividido isso entre os postos? Como que ele chega na bomba? Como que ele vai para o carro? Qual que é o imposto sobre isso do carro? Por quê? Mas eu sou só um frentista, eu sou só... O dono do posto é que fica rico e eu fico pobre, continuo pobre. É aí que está a jogada. O dono do posto pode sim ficar rico, mas você pode ficar rico em conhecimento. E esse conhecimento vai te ajudar a tomar várias decisões. Uma delas é tratar bem o cliente. Sorrisão, porque esse cara chega, tá gastando uma grana que é muita, os impostos cada vez mais caros e o preço da gasolina está cada vez maior. Só de você sorrir pro cara, você já vai ser o frentista preferido do cara. Porque ele chega ali, irmão, exausto. É problemas pessoais, é negócio, é reuniões, é uma reunião entre outra. E simplesmente você vai lá e só sorri e trata o cara bem. Quer mexer na água, olha o óleo e tal. E tenta entender como que você trataria ele, o dia ficaria melhor. Aí você vai entender. Conhecimento, bom tratamento, você vai ser o melhor frentista daquele posto. Logo em seguida, todo mundo vai querer ir especificamente em você. O dono ou o gerente vai perceber isso. Logo, o gerente vai para outro posto e você fica naquele posto. Logo, você conhece tanto conhecimento que você começa a entender sobre formas de pagamento e verticalizações e diversificações desse posto para que possa ganhar mais. Aí você vira um diretor. Diretor, você vira um sócio do dono do posto e abre outro posto e você vai. Eu acredito que todo empresário busca esse tipo de crescimento, de pessoas que trabalhem com eles, que entendam essa minha visão e cresçam junto. O dobro de muito é muito, o dobro de nada é nada. O pouco de muito é muito e o pouco de nada é nada. Então essa é a mentalidade do empreendedor.
E as pessoas estão presas nas escassez. Então, deixar Deus ser Deus e nós sermos nós também faz parte disso. Nós fazemos a nossa parte, que é buscar o conhecimento, o entendimento sobre tudo. Então eu usei um exemplo de um posto de gasolina, mas poderia ser uma padaria, poderia ser um comércio, um empório, poderia ser vários, uma empresa de construção, uma ferragista. Então você imagina o leque de oportunidade que teria num ferragista, uma empresa de construção, um formato onde tem a empresa, o ferragista, e embaixo cria várias outras empresas para poder atender aquilo que a própria empresa oferece. Desde solução de casa pronta, cara, nós não vendemos aqui só o material, a gente tem construtores aqui dentro. Porque um funcionário que entrou aqui para pegar a areia e jogar no carrinho, ele estudou tanto que ele entendeu como sai a areia do porto, ele entendeu como sai a areia das dragas, ele entendeu como sai o cimento, ele entendeu como a ferragem, ele entendeu o índice que faz o preço da ferragem subir e descer, ele entendeu como o mercado macro funciona, e ele entendeu que se está saturado, né, se a inflação está alta, se o dinheiro, se tem oferta e demanda grande demais, as construtoras param de construir, dão uma desacelerada, dão manutenção e depois, se tem subsídio de dinheiro do governo, se o negócio começa a aquecer de novo por estratégia de mercado e política, as coisas começam a aquecer de novo e ele começa a vender mais material de construção. E esse cara que saiu lá de baixo me deu a ideia de a gente montar um departamento de construção. Contratar um pedreiro, um servente, e tá ali, ó, é um departamento. Ali você tem arquiteto, ali você tem design de interiores, ali você tem engenheiro civil, e ali você tem quem faz a aprovação das plantas, dos projetos dentro da prefeitura. Você entende? Tudo por conta de um cara que entrou com a pazinha e vendo o celular, e esse cara hoje pode ser você que está vendo esse vídeo, o cara, você está lá no seu intervalo de serviço, passando vídeos do Instagram e rindo. Bom, hein? Então você está gastando todo o seu tempo com energia que não vai te levar a lugar nenhum. Sendo que você podia estar estudando tudo isso que eu te falei, para entender, chegar e compartilhar essa ideia com o seu patrão, o dono da empresa. Ah, mas ele vai roubar, ele quer só ganhar, ele vai pôr eu trabalhar mais ainda. Mentalidade de escassez, pensamentos pequenos. Uma pessoa que pensa grande, reconhece outra pessoa que pensa grande e precisa dela. Essa é a lógica. Eu queria estar cercado de só pessoas de avião, pessoas que escrevem lá e tal. E eu tô. Graças a Deus eu tenho pessoas que acreditam no projeto, que eu enxergo um potencial gigantesco. E eu queria ter várias outras dessas pessoas. Então é um pouco disso. A nossa parte é fazer o que a gente precisa fazer, que é estudar, adquirir conhecimento, absorver todas as oportunidades que nos chegam e depois levar elas diante de Deus. Entendeu? Deus, a próxima parte que é a que a gente atrapalha é mentalidade de escassez, de olhar e falar, ah, isso não vai dar certo, não, mas isso tem dificuldade, nossa, meu mercado é isso está cheio de gente fazendo. E a gente não entendeu a mensagem, deixa eu ser Deus e você seja você. Aí a gente começa a nos sabotar e perder várias oportunidades. Porque a gente não tem essa capacidade de enxergar além do que os nossos olhos enxergam. E hoje, com tanta informação, seja espiritual, de igreja, seja de coach, de mentoria, seja várias outras, tá todo mundo sem saber para onde escuta. O que escuta? Cara, nossa, se você então eu não aconteceu nada na minha vida porque eu não me permiti. Irmão, eu me permiti, foi tudo. E esse foi o problema. Que eu devia ter, primeiro Deus, depois eu. Eu punha na mão de Deus, eu ia lá e pegava as tarefinhas de Deus e fazia. E Deus só lá de olhando e rindo, né? Vai, vamos ver até onde você vai entender que você vai quebrar a cara. E pá, quebra a cara e volta. Entendeu? Então, eu estou falando sobre mim, viu? Isso é sobre a minha pessoa. E eu acredito que o time é esse. Então, hoje, eu sei fazer tudo que eu aprendi a fazer. O que eu me propus, o que eu busquei de conhecimento. E eu sei do potencial que eu tenho. E sei que se não pôr Deus na frente, e se eu não deixar Deus ser Deus, não adianta eu ficar planejando coisas pessoais, o carro que eu quero, a casa que eu quero, o trabalho que eu quero, a mulher que eu quero. Não vai adiantar. Se eu entender que primeiro Deus é Deus e eu sou eu,
aí eu vou entender que isso vai acontecer. E vai acontecer rápido. E não vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não, é rápido. Quando a gente entende isso. Quando não entende, demora. Ah, não, aí agora tem que ajustar o plano. Mudou a direção. Tá tudo certo. Acho que não existe uma estratégia comercial, de empresário, de empreendedor, que você não tenha que errar rápido, corrigir. Essa é a métrica. Pode errar e vai errar. E é mais erra do que acerta. Mas tem que ser rápido. Então, lá atrás, um pouco de experiência, né? A gente com a ânsia de fazer as coisas, a gente perdia tempos e tempo com pessoas que, cara, tá na cara que essa pessoa não vai virar nada. Aí você fica, não, mas nós temos que ajudar, traz pra cá, e acumula os problemas dela e tal, e vai. Hoje não. Hoje nós temos que ser assertivos. Porque existe um ditadozinho que fala, o conhecimento a gente ensina, né? Mas o querer você não ensina, você não tem como. Então quando você vê uma pessoa que não quer, irmão, perde tempo não. Ah, mas tem que ajudar todas as pessoas. Ajude, de outra forma. Indique um curso de autoconhecimento, sabe? Eu fiz um enneagrama, né? Com o João, topzera, foi algo fantástico na minha vida. Indique para a pessoa, ó, faz o enneagrama. Você vai entender primeiro quem você é, depois você vai entender a reação das pessoas. E não fique frustrado não, porque às vezes quem você é, você quer ser outra pessoa e o seu perfil é próximo daquilo. E se você for no seu perfil, você vai ser mais assertivo. Então é isso, a gente perde-se muito tempo conosco, com as pessoas, com os negócios e acaba não fazendo o básico bem feito, que é acredito em Deus, confio nele, creio nele e faço a minha parte. Porque a dele ele nunca vai falhar, disso eu tenho certeza. Uma das coisas que eu falo sobre a Bíblia, e comecei a fazer esses vídeos agora, e o primeiro foi pancada, né? Porque o primeiro eu falei de algo do meu coração, e o Jefferson, que é meu irmão, minha família de Goiânia, falou, cara, eu passei pelo mesmo problema que a minha família. E aí a gente nunca achava os lugares pra gente ficar, e nunca se sentia bem. E agora eu achei. Maravilha, cara, que bom que você achou, porque eu também estava do mesmo jeito. Não é qualquer palavra, não é qualquer igreja. Ah, mas você está olhando para o homem e não para Cristo, para a cruz. Não, pelo contrário. Eu escutei, falei assim, de um mentor, né, de um coach, que você não precisa nem de ir nas paredes da igreja para poder falar com Deus. É lógico que não precisa. Eu falo com Deus agora. Deus, eu entreguei para Deus o que eu ia falar agora. Mas eu preciso de ir na igreja. Preciso de ir. Porque eu penso assim, o fato de eu ir na igreja se trata mais de eu para com Deus do que Deus para comigo. Porque se não for assim, é unilateral. Não, então de onde você estiver, só levanta a cabeça que eu vou estar te jogando. E Deus não quer que você vá até Ele. Deus não quer que você caminhe, tire parte do seu dia, abra mão de coisas suas para com Ele. E o único jeito de a gente fazer isso é assim, fisicamente. Então, é um pouco disso. A gente pede a Deus, ora, mas e quantas vezes a gente vira com Deus e em uma oração e fala, Senhor, hoje eu não vim te pedir nada. Tá tudo bem. Obrigado. Mas como o Senhor está? O Senhor está feliz comigo? O Senhor tem se agradado da minha capacidade que eu estou desenvolvendo de mudar, de evoluir? Você tem se agradado toda vez que eu vou fazer algo que eu já fiz, de um ciclo vicioso, que eu vou repetir, que eu estou tentando não fazer mais? E o Senhor vê que eu estou tentando? Estou longe de ser quem eu quero ser ainda, mas eu estou tentando. Está feliz, Senhor? Está agradando dos caminhos que os meus pés estão colocando, a planta dos meus pés, né? Você entende que aí é você para com Deus? E nós, 99% do nosso tempo, é nós, Deus para com nós. E está tudo certo, eu acredito que quando Ele fez o mundo e fez a gente, por Ele nos amar tanto, Ele já entendia que ia ser assim, que Ele ia ser pouco amado. Ah, mas não pode falar isso, a gente ama Deus. Ama. Mas esses dias alguém que eu gosto demais falou pra mim assim, tem hora que eu acho que você não vai me falar todas as coisas. Pra proteção, para que eu não sofra, para que eu não... E eu acho que quando a gente se torna casca grossa, né, quando a gente passa por algumas coisas, a gente começa a fazer, evitar de tudo que a gente, eu vou chorar, eu tô triste, eu tô feliz. A
a gente começa a separar, a filtrar alguns sentimentos, né? Porque realmente a gente acaba, cara, eu acordo, eu tenho que resolver, eu vou resolver, não tem jeito. Ah, mas eu tenho problemas judiciais que não consigo resolver, é impossível. Cara, se é impossível, não tem por que você perder tempo. Joga e esquece. Você não é o juiz, você não é o promotor, você não é quem está te processando, você não esquece. Agora, se existe solução, vai atrás. E pronto. Ah, eu fui e a pessoa não aceitou. Então você fez sua parte. Aí já não é você, aí é Deus sendo Deus e você sendo você, certo? Então é um pouco disso, assim, a gente acaba nos sendo casca grossa e isso acaba realmente nos criando uma armadura, né, de super-herói que não existe. No final nós somos iguais todos. A diferença é que a gente começou a controlar mais a situação. E é um pouco disso. Às vezes a gente também precisa de abraço, a gente também precisa de atenção, só não é o tempo todo e não precisa ser com a mesma intensidade. Mas a gente precisa. E tá tudo certo. Isso é bom, né? Porque se todo mundo tivesse a mesma necessidade, como que as pessoas viveriam juntos, né? Eu tenho a mesma necessidade de atenção que a minha parceira. E aí? Eu tenho a mesma dificuldade emocional, de apego emocional, de vulnerabilidade. E aí? Eu tenho mesmos defeitos. Como é que vai ser? Você entende? Então tá tudo certo. Nós somos seres complementares, para complementar o outro. Não tem essa baboseira de o oposto se atrai. Não, ele é o oposto de mim, então eu estou precisando do oposto do que eu sou. Não é exatamente ao detalhe isso, entendeu? Tem que ser próximos, tem que ser perto daquilo que você gosta e deseja. E no final, só precisa ser evoluídos. A pessoa tem que ter a mesma maturidade de evolução que você, de aceitar, de escutar não, de escutar sim, de compartilhar, de ser fiel, ser verdadeiro, ser coerente. Então é um pouco disso. Eu já vou parar, porque senão vai ficar de novo muito grande o vídeo. Mas não importa também, que isso aqui, se 5 pessoas escutarem e ajudar, que seja sobre a história pessoal, sobre autoconhecimento, sobre o que eu tento buscar como ser humano, tá tudo certo. E eu já disse, próximos vídeos eu vou falar sobre a minha história evangélica, sobre os meus erros e acertos, sobre o roubo da minha empresa em 2011, os processos que eu tive, sobre os altos e baixos, sobre a empresa que eu criei, né, em 2019, a Formed, sobre não ser minha mais, sobre eu ter desistido, sobre por que eu desisti, falar sobre minha separação, meu divórcio com a minha mãe da minha filha, sobre o tão baixo que eu fui depois disso e falar sobre o tão alto que Deus tem me levantado agora. Sobre isso. E vamos falar sobre várias coisas. Sobre fidelidade eu quero falar um monte de coisa. Fidelidade com Deus, primeiramente. Lembra? Fidelidade com Deus está ligado à fé em Deus, a deixar Ele fazer as coisas dele e nós fazemos a nossa. Ah, mas eu deixo. Deixa, mas está pegando um pouquinho das tarefas de Deus e não está fazendo as suas. Então isso é linkado à fidelidade. Você acreditar e ter fé. Abraão teve que sacrificar o próprio filho. E na hora não precisou, mas Deus queria provar Abraão para ver se ele realmente era fé. E nós? Que Deus quer que a gente faça provas muito menores e a gente simplesmente derrapa, não faz. E está tudo certo. Então é sobre isso. Sobre várias coisas, né? Fidelidade é um negócio muito... Depois eu vou falar em outro vídeo, mas é muito complexo, né? Hoje tem maridos colocando outros maridos dentro da própria casa, já sabendo que o marido trai as suas esposas. Olha que maluquice que nós estamos vivendo. Mulheres, levando mulheres para dentro de casa que sabe que a mulher trai o marido. E está tudo certo. Aí o marido de outro deseja a sua mulher deseja o marido de outro e vira aquela bagunça. Por conta de quê? Fidelidade. Amor. Eu não acredito em amor que tenha meio termo. E infelizmente a gente vive num país machista onde o homem... alguns, né, graças a Deus não é a maioria, mas foi criado para entender como que um homem faz. E a mulher, o que uma mulher faz? Então a mãe ensina a filha, o pai ensina o filho. E geralmente replica o que recebeu. Então olha, é o seguinte, você tem que pagar as contas, ser provedor, não deixa faltar nada. E assim, quando você estiver ali enjoar dela, que ela for chata, que ela ficar, você vai lá e dá um perdido e volta. E só não deixa ela, só não... Entendeu?
que merda. Olha que merda. Então, amigão, se você sabe que um cara trai a sua mulher, a mulher dele, e você leva ele para dentro da sua casa, você está levando alguém para cobiçar e ficar com a sua mulher. Que seja em pensamento, mas isso vai acontecer. Você entende a fidelidade? Foi um papo sério, né? Não vou nem falar sobre isso agora. Mas essa é a verdade. É o básico, né? Se você trai a sua mulher, você vai trair seu sócio, seu irmão. E se você faz isso, cara, pode se doer, pode falar a merda que for, tá errado. E o que vai acontecer com você é isso. O salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Mas beleza, depois nós falamos sobre isso. Seria um pouco disso, falar sobre Deus fazer a parte dele e nós fazer a nossa. E vamos fazer a nossa, e façamos a nossa. E quando não tiver, nós acharmos que não tem solução, faça o que eu te falei. Recue, cale-se, fale, Deus, daqui eu não posso mais. Cuida daí. E ele vai cuidar. Certo? Só queria deixar claro que eu falo sobre Bíblia, que eu falo sobre a palavra, e pastores. Acredito que no primeiro vídeo já incomodei, né? Minha mãe virou para mim e falou, meu filho, toma cuidado. Eu sei que seu coração está dizendo, mas só toma cuidado. Eu falei, mãe, eu não vou falar nada, começar nada, se não for algo que o meu coração está cheio. Eu não vou agradar pastor, eu não vou agradar doutrina de igreja, nem placas de igreja. Eu vou falar o que eu quero falar do meu coração. Nunca vou questionar sobre Deus, o Espírito Santo de Deus e a minha fé sobre Deus. Nunca vou cometer esse pecado, principalmente porque blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mas nunca vou ficar apontando também, porque o homem, cara, o homem, nós homens, de modo geral, a Bíblia fala que nós vamos pecar e errar, que nós somos pecadores. Não existe um na terra hoje vivo que está sujeito. O seu pastor, que é maravilhoso, que é um exemplo, ele é pecador. Existem pessoas próximas mais de Deus, que dedicam e fazem isso maravilhoso, e existem pessoas menos. E está tudo certo, isso é em qualquer segmento. Então não é sobre isso. Então é isso.